Então, quando eu tenho e conheço as Escrituras e sei o que é a vontade de Deus, eu tenho fé para pedir a Deus, eu tenho fé para interrogar a Deus. Mas se você não sabe, não conhece as Escrituras e você simplesmente se move porque alguém fez ou alguém agiu de uma certa maneira, mas aquele que agiu e fez alguma coisa, ele estava fundamentado em algo. E é para lá que nós devemos nos mover. Por exemplo, eu acho que é uma coisa simples. Se Deus fez alguma coisa para alguém na Bíblia, e eu conheço o fundamento daquilo, eu tenho confiança de ir lá e dizer assim: se Deus já curou alguém na Bíblia, eu posso ir lá e dizer: se o Senhor já curou alguém, por que o Senhor não me cura? Por quê? Porque eu tenho na palavra o indicativo. Deus já abriu portas para solucionar problemas financeiros de alguém na Bíblia. Então você vai lá, você tem uma jurisprudência, você tem lá uma pessoa de referência. O senhor pegou aquela mulher que tinha um restinho de azeite, mas que tinha uma dívida para pagar, e o senhor pagou. Eu já estive em situações assim. Eu me lembro de uma vez que eu estava precisando de um recurso financeiro. E que confiança eu cheguei diante de Deus e disse: olha, o Senhor mandou Pedro ir buscar um peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda. E aquela moeda deu para pagar a dívida do Senhor e a dele. E eu estava devendo, e eu precisava de pagar um programa de televisão, de rádio, não me lembro. Mas eu também tinha as minhas necessidades. Então você sabe como você se direcionar uma coisa, porque você conhece aquilo. Não é simplesmente porque eu estou pedindo, porque eu estou sentindo. Não, você sabe chegar para Deus e dizer: mas o Senhor fez isso por alguém, o Senhor já realizou isso, o Senhor não mudou, por que o Senhor não me ajuda? Então, tudo que nós formos fazer e que nós temos fundamentos, e vamos lá e dizer: eu sei que ele é soberano, e Ele pode dizer: eu fiz por fulano e não vou fazer por você. Ou não pode dizer: mas se você está correto com Ele, a pergunta é: por que o Senhor não faz por mim? Eu hoje na live falei sobre 7 filhos que eu tenho. E falei me referindo ao Ilquias, que é o mais novo do meu primeiro casamento, que ele é insistente. Ele foi desde pequeno assim. Quando ele queria uma coisa comigo, bom, levanta, ele dizia: pai, isso assim, assim, assim. Eu dizia tal coisa, dava a resposta. Mas ele não se contentava. Eu subia para o quarto, ele subia atrás. Mas pai, e é isso assim, assim? Eu dizia: assim, meu filho. Ele disse: mas isso assim, assim? Até o ponto de você se cansar. Pensa num cabo que já deu-me. E é assim até hoje. É engraçado, Ilquias. Às vezes ele passa 3, 4 meses sem falar comigo e mora ali. E eu vou lá na clínica dele, ele está atendendo, e ele não pode me atender, e ele está lá dentro do consultório. E eu vou lá, e entra e sai, e não falo com ele. Mas quando ele está querendo alguma coisa comigo, pense num camarada que me cola. Ele me telefona, ele me pergunta, eu dou a resposta, mas ele quer mais outra resposta. Eu disse: agora eu vou dar e vou desligar. E daqui um pouquinho ele me manda outro WhatsApp, ele é assim. Então, quando morava comigo, subia e descia. Eu acho que chegou a hora da gente agarrar no cós de Deus. Sabe, da gente buscar de Deus, da gente perguntar para Deus. Você sabe que eu falei isso domingo,
lá no culto de Recife, uma criança só adquire conhecimento porque pergunta. Ela pergunta, toda hora o menino tem uma pergunta para fazer para a gente, não é assim? É ou não? E você pergunta para Deus as coisas, ou você faz de conta que sabe? A maioria das vezes nós fazemos de conta que sabemos. Nós não temos coragem de ir lá e perguntar para Deus, e por que isso? E como é que é isso? E como é que o Senhor vai fazer? Porque você pode pensar que Deus estranha isto, mas Deus é um Deus de pergunta. O que ele fez quando Adão pecou? Ele foi lá e disse, sai da moita aí, Adão. O que ele fez? Hã? Onde está Adão? Ele é um Deus de pergunta. Ô Jeremias, o que você está vendo? Ele pergunta. Jesus perguntou, ei, quem é que diz os homens que eu sou? Você já viu lá, nós temos na Bíblia os 30 primeiros anos de Jesus, e a única relato que nós temos sobre Jesus nesses 30 anos foi que ele estava perguntando aos doutores da lei. Parece que ele gosta de pergunta. E às vezes ele responde perguntas perguntando. Jó perguntou por que todos aqueles males. Ele disse, deixa eu conversar com você. Onde é que você estava? Quem é você? Você entende as coisas? Então, eu acho que nós precisamos de entender que Deus nos quer como pessoas adultas. Mas pessoas adultas só chegam a ser adultas porque perguntaram muito. E se você não tem coragem de perguntar para Deus as coisas, tem alguma coisa errada. Porque você precisa ter intimidade com o teu Pai Celestial para pedir a Ele informações. Quem aqui hoje à noite gostaria que Deus te desse informações sobre tua vida? E por que você não pergunta? Pergunte para Ele, isso vai dar certo? Eu hoje de manhã fiz questão de falar, existe um livro que nós não temos acesso a ele, o livro da história da nossa vida. Mas você já perguntou para Deus, o que é que o Senhor escreveu aí para hoje? Que dia é hoje? 10. Quantos aqui perguntaram para Deus, ei, no teu livro, o que foi que o Senhor escreveu que ia acontecer na minha vida hoje? Levanta de manhã, me dê aí uma informação, qual é o tropeço para o dia, Senhor? Começa a perguntar para Deus. Eu gostaria que o Senhor me deixasse saber como é que eu posso ser bem sucedido hoje. Que tal se você perguntasse isso para Deus? Você acha que o seu dia ia ser ruim ou bom? Você acha que Deus não tem coisas boas para você? Ou você acha que Deus escreveu coisa ruim para você? Por que tem muito casamento errado? Porque nunca foi lá perguntar para Ele. A maior parte das pessoas que casaram não perguntaram para Deus se ia dar certo ou errado. Viram um corpo bonito, tiveram algum interesse, mas poucos são os que perguntaram. E eu tenho ensinado isso aqui ao longo dos anos, ou não. Ajoelha na beira da tua cama e pergunta para Deus, aquela moça vai dar certo? Aquele rapaz vai prestar? Então eu sei que Ele é aquele que dá as informações quando nós perguntamos uma vez, não, quando nós insistimos, subimos e descemos e vamos lá, e hoje, amanhã, e toda hora a gente tem uma pergunta. Se você passasse o dia perguntando as coisas para Deus, se você passasse o dia inteiro perguntando as coisas para Deus, sabe o que você faria? Você estaria o dia todo conversando com Ele. Ou não? Mas nós não precisamos. Nós não precisamos que Ele nos dê informações, porque nós já sabemos tudo. Sabemos ou não sabemos?
Você tem a cara bem quebrada. Não tem quantos aí já bateram com a cara na parede? Deixa eu ver. Porque você não perguntou para ele. Você não teve a humildade de perguntar para ele: ei, seja lá qualquer coisa que você for fazer. Sabe que muita gente poderia melhorar a sua condição até como empregado ou como patrão se você perguntasse para ele: me ajuda aqui, Senhor, me ensina como fazer. Então, quando você for fazer alguma coisa para Deus, pare um pouquinho e diga: ei, Senhor, dá para o Senhor me ensinar aqui? Pergunta para ele: o Senhor pode me ensinar aqui? Qualquer serviço, seja uma costura, seja um trabalho que você vai fazer, se você perguntar para ele: será que o Senhor pode fazer esta graça aqui para mim, este favor aqui, você acha que ele vai ou não vai te ajudar? Então eu quero dizer para vocês aqui hoje à noite, eu vou ensinar vocês a serem questionadores, ou seja, sempre perguntar para Deus: como faço? Como eu vou conseguir? De que maneira? Me dá uma luz, me ajuda. Questiona, pergunta: o Senhor pode me ajudar? E isto eu estou falando, por quê? Porque eu quero que você passe o dia com Jesus, conversando com Ele, dependendo dEle. Eu tenho certeza que a história da tua vida vai mudar. Agora, quem não pergunta, não aprende. Viu? Você vai errar muito. Então, é assim que acontece. A vida é uma coisa misteriosa. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver.